China de Cobra, uma das personagens mais marcantes em Cavaleiros do Zodíaco, tendo participado da história de Seiya desde o primeiro capítulo do mangá, China tem grande participação nos acontecimentos de todas as sagas, e até mesmo em Next Dimension existe a teoria de que ela possa ser a primeira Amazona de Ouro canônica da série. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre China de Cobra. Gostaram do tema? Então já vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, a Máscara das Amazonas. Como sabemos, as guerreiras de Atena são chamadas de Amazonas ou mulheres cavaleiro. São mulheres que abdicaram de sua vida comum para servir a deusa da sabedoria, sendo guerreiras protegidas pelas armaduras que fazem parte das 88 constelações. Porém, elas devem cumprir uma certa lei, sendo que originalmente o exército de guerreiros de Atena era formado exclusivamente por homens, e com o passar do tempo, o santuário passou a aceitar a presença feminina entre as patentes dos cavaleiros de Atena, mas com uma condição: as Amazonas deveriam abandonar sua feminilidade para combater em igualdade com os homens, escondendo para sempre seus rostos com as máscaras. Se por algum motivo o rosto de uma Amazona for visto por um homem, ela tem apenas duas opções: deve perseguir o ofensor e matá-lo em combate ou amá-lo. Porém, com o decorrer das eras, a lei das máscaras acaba perdendo seu sentido, como vimos em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, ou até em adaptações mais recentes, como a série em 3D Knights of the Zodiac. Porém, antes de tudo isso acontecer, China de Cobra é a primeira Amazona a mostrar o seu rosto. Isso acontece justamente no primeiro episódio do anime, onde Seiya quebra a máscara da Amazona, mostrando assim o seu lado feminino. Isso acontece mais diversas vezes na série, onde China tem sua máscara quebrada ou simplesmente ela retira essa máscara algumas vezes. A única Amazona na série clássica que segue fielmente esses preceitos é a Marin, sendo que nunca vimos o seu rosto. Porém, até mesmo Marin chega a retirar sua máscara algumas vezes. A primeira vez é no capítulo 2 do mangá, onde Seiya está indo embora do santuário e Marin retira sua máscara para ver a partida de seu discípulo. E outra vez seria na subida das 12 casas, mais precisamente no Jardim de Rosas da Casa de Peixes, o Caminho Florido, onde Marin coloca sua máscara em Seiya para que ele não respire o veneno mortal das rosas. Então, com isso, podemos perceber que a lei das Amazonas sempre foi bem flexível, desde o anime clássico, na verdade. Curiosidade número 2, o verdadeiro nome de China. A maioria dos fãs já sabe que o nome original de China é China, porém existem teorias de que até mesmo China não seria o seu nome verdadeiro. Isso porque o mais provável é que a intenção de Kurumada era chamá-la de Shiner, que significa brilhante em inglês. Galera, sua ideia era essa porque na constelação que protege China foi visto pela última vez a explosão de uma supernova, que era naquele tempo a estrela mais brilhante em todo o céu. E Shiner também seria aplicado para se referir à expressão olho roxo, e isso só serve para confirmar que a intenção de Kurumada era chamá-la mesmo de Shiner e não de China, porque em sua máscara é claramente visto que seus olhos são rodeados por adornos roxos. Já em hebraico, China significa bonito, o que é muito curioso. Eu prefiro pensar que Kurumada resolveu dar ênfase nessa palavra vinda do hebraico, para que fizesse referência ao rosto de China por baixo da máscara, que realmente é um rosto muito bonito. E vocês o que acham sobre isso? Comentam aí para eu saber. Curiosidade número 3, os poderes da Amazona de Cobra. China de Cobra é uma das Amazonas de prata mais poderosas, podendo até mesmo superar a força de vários cavaleiros. Seu golpe é conhecido aqui no Brasil como Venha Cobra, o que é um golpe meio estranho se formos parar para analisar. Porém, galera, o nome real desse ataque se chama Garras do Trovão, sendo esse o golpe original. Para executar essa técnica, o usuário ergue sua mão em uma postura similar ao bote de uma cobra e parte em direção ao oponente, desferindo golpes com suas garras afiadas e cargas elétricas de até 10.000 volts. O ataque perfura o corpo do inimigo como uma picada de cobra, e a eletricidade também o envolve como se fosse uma cobra segurando seu corpo. Curiosidade número 4, a verdadeira constelação de China.
Como vocês já devem ter percebido, nas últimas duas curiosidades, vemos que China de Cobra foi um pouco injustiçada e teve vários termos de personagens, sendo seu nome e seu ataque especial tendo uma tradução diferente do que seria, e isso não deixa de fora a sua constelação protetora, a constelação de China de Cobra, que na verdade não é cobra, mas sim a constelação de Ophiuco. Muitos a chamam de Serpentário ou Ophiuco, o que seria equivalente a uma constelação equatorial. E galera, essa constelação vem na mitologia grega, sendo correspondente não a uma cobra, mas sim a Asclépio, que é filho do deus Apolo e da mortal Coronídes. Ele desenvolveu grandes habilidades na medicina e acreditava-se que tinha poder de ressuscitar os mortos. Ofendido, Hades pediu a Zeus que o matasse por violar a ordem natural das coisas, e Zeus então concordou. No entanto, como tributo a seu valor, decidiu colocá-lo no céu, rodeado por uma serpente, símbolo da vida que se renova, transformando assim Asclépio em uma constelação, chamada de Ophiucus. Curiosidade número 5, a ligação entre China e o 13º Cavaleiro de Ouro. Na saga Next Dimension nos é mostrado o 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Ophiuco. Esse cavaleiro seria a reencarnação de Asclépio, porém muitas pessoas não conseguem entender qual seria a sua ligação entre ele e a personagem China. Pois bem, meus amigos, Odisseu era o Cavaleiro de Prata de Ophiuco no século XVIII, sendo o antecessor de China de Ophiuco. Porém, antes mesmo deles, o primeiro cavaleiro a trajar a armadura de Ophiuco era um cavaleiro de ouro chamado Asclépio. Na época não eram 12 cavaleiros de ouro, mas sim 13, sendo que Ophiuco seria o 13º signo que foi banido do santuário. Sendo assim, a armadura de ouro de Ophiuco foi rebaixada para a patente de prata, e a alma de Asclépio foi aprisionada no Tártaro. Isso porque ele havia desafiado os deuses e queria tomar o próprio santuário de Atena como o novo deus do lugar, devido à devoção das pessoas perante ele e seu poder de cura. Sendo assim, China é uma sucessora de Asclépio, visto que com o despertar de Odisseus de Ophiuco no passado, surtiu algum efeito em China no futuro, que ficou momentaneamente fora de si e quase matou Seiya, a quem deveria proteger. Curiosidade número 6, China se tornará uma Amazona de ouro. Em Cavaleiros do Zodíaco temos certezas de algumas coisas, e uma delas é que os 5 Cavaleiros de Bronze se tornarão Cavaleiros de Ouro em algum momento da história cânone. Porém, além desses 5, temos China, que também tem sua possibilidade de se tornar a primeira Amazona de Ouro na história canônica do mangá de Kurumada, isso devido à sua ligação com a constelação de Ophiuco. Sendo assim, após o fim da saga Next Dimension, a constelação de China de Cobra, que originalmente era dourada, pode ser restabelecida como o 13º signo. Sendo assim, a armadura de China se transformaria na vestimenta original de Ophiuco, e ela passaria a ser a nova Amazona de Ouro da Casa de Serpentário. E como curiosidade, a expressão Ophiuco é empregada para identificar seu cavaleiro de ouro, enquanto o Serpentário é utilizada para se referir à casa. Curiosidade número 7, o grande amor de China. Como todos os fãs já devem saber, o grande amor de China de Cobra é realmente Seiya de Pégaso. E agora vamos saber como tudo isso se originou. No passado, em certa ocasião, um coelho havia entrado no campo de treinamento, onde China treinava junto de algumas candidatas a Amazonas. E apesar de ser sempre muito determinada, China demonstra seu lado gentil, acariciando o animalzinho. É quando ela percebe a presença de Seiya, que havia entrado lá perseguindo o coelho para o jantar. O menino também estava fazendo seu treinamento para ser um cavaleiro, mas imediatamente China retoma a sua agressividade. Ela vê Seiya como um inimigo que está invadindo uma área reservada às mulheres, mas quando ia atacar, seu pulso começa a sangrar, mostrando que a Amazona estava ferida. E preocupado, Seiya improvisa uma atadura e fecha o ferimento. Aquele gesto despertou em China sentimentos por Seiya, que aflorariam ao longo do tempo. Porém, tentando esconder esses sentimentos, ela toma o Pégaso como seu principal inimigo, mas tudo isso vem abaixo quando ela se declara para Seiya em sua última tentativa de matá-lo. Isso quando Ayori, o Cavaleiro de Ouro de Leão, foi enviado para eliminar o Pégaso. A partir daí, nunca mais foi falado sobre esse assunto. Porém, na enciclopédia oficial de Cavaleiros do Zodíaco, China aparece como interesse amoroso principal de Seiya, com 70% de chances de ter um relacionamento sério com ele. É constatado que a declaração de amor por parte dela deixou Seiya um tanto quanto surpreso.
Curiosidade número 8, a pior mestra de todos os tempos. China foi a mestra do primeiro rival de Seiya, o grande Cassius, um grego que disputou a armadura de Pégaso. Porém, como sabemos, é dito que Cassius, nessa ocasião, teria despertado superficialmente o Cosmo e por isso não conseguiu derrotar o Seiya. Sua força era puramente física e não provinha diretamente do Cosmo de um cavaleiro, sendo esse o primeiro fracasso de China como mestra. Porém, em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, China acaba treinando o sucessor de Seiya, o garoto Koga de Pégaso. E como sabemos, Koga também não tinha lá muita aptidão para batalhas, sendo completamente desmotivado e nunca fazia seus treinamentos de forma séria. E por isso fica a pergunta, será que China realmente era uma péssima mestra ou seus discípulos que eram ruins? Comente aí a sua opinião para eu saber. Curiosidade número 9, China se torna a mãe de Athena. Sim, galera, isso é realmente verdade. Na saga oficial intitulada Sansei Episódio G Assassino, China de Cobra acaba se tornando a mãe da reencarnação de Athena. Como sabemos, os Cavaleiros de Ouro morrem após a saga de Hades, porém na dimensão do caos, foi Athena que morreu nesta ocasião. Sendo assim, a deusa reencarna como duas Atenas gêmeas. Uma permanece na dimensão do caos e a outra vem para o mundo que conhecemos. Essa Athena é batizada de Yoshino Hino e por um milagre acaba dando a vida novamente para o Cavaleiro Aldebaran de Touro, que se torna o seu pai. Em segredo, China deixa de ser uma amazona e vai viver com Aldebaran, sendo assim os dois formam um casal e cuidam por 16 anos da Athena Yoshino Hino, como se ela fosse a sua própria filha, até que a deusa Athena desperta seus verdadeiros poderes. Curiosidade número 10, a ligação entre China e Giste. A amazona de classe indefinida Giste é a líder dos Cavaleiros Fantasmas do Caribe. Ela também é amiga de China de Cobra e tenta ajudá-la na batalha contra os Cavaleiros de Bronze. Porém, meus amigos, as duas amazonas têm mais coisas em comum. É dito que o golpe de Giste, as Garras do Inferno, teria o mesmo nome do golpe original de China, as Garras do Trovão, mostrando assim que as duas teriam sido treinadas pelo mesmo mestre. Por isso, Giste e China teriam essa forte ligação, já que elas foram companheiras de treinamento e se tornaram amazonas. Além do mais, apesar de não ser revelado no anime, a vestimenta de Giste seria a armadura de bronze de serpente, que representa uma constelação equatorial do exército de Athena, e até mesmo a escolha da patente de bronze para a serpente é certamente uma forma de demonstrar sua submissão simbólica à constelação de Serpentário, que é representada por uma armadura de prata, sendo essa a armadura de prata de Ofiuco de China, mostrando que seria por isso que Giste também deveria acatar o pedido de sua amiga para eliminar os Cavaleiros de Bronze. E galera, essas foram as 10 curiosidades sobre a Amazona de Prata China de Cobra. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?